Mateus capítulo 8, dos versículos 18 a 20. O texto sagrado nos diz: quando Jesus viu a multidão ao redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei, aproximando-se, e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus, respondendo a ele, fitando os olhos nele, disse: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco por intermédio da tua palavra nessa tarde de sábado. Deus, edifica-nos, encoraja-nos, consola, nos exorta em amor, para que nós não possamos ser mais os mesmos, mas possamos ser transformados por tua palavra. Fala, ó Deus, aqueles que ainda não professam o teu nome, não professam a ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Fala aos nossos ouvintes. Ó Deus, que os nossos ouvintes estejam com o coração aberto, um coração propício para a boa semente ser plantada, e que no tempo oportuno essa semente venha germinar e gerar crescimento e frutificação no teu Espírito Santo. Nós rogamos e te pedimos. Pedimos tão somente a tua presença, nenhuma outra presença, mas a presença do Espírito Santo neste momento. Repreendemos toda resistência, toda dureza do coração, repreendemos toda força do mal. Em nome de Jesus, nós assim te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Estamos diante de mais uma porção das Sagradas Escrituras, e como Jesus Cristo, ele marcava esses encontros com pessoas que provavelmente seriam transformadas. Muitas foram transformadas, muitas foram curadas, muitas seguiram a Jesus Cristo, se tornaram daquela grande multidão que o cercavam muitas vezes. Muitos seguiram, muitos foram seus discípulos. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, Jesus é Senhor daqueles que o servem. Jesus traz algumas exigências para aqueles que o querem e o desejam segui-lo. E a prerrogativa máxima de Jesus para que todos aqueles que o buscam e têm o interesse de serem seus discípulos é justamente nós tentarmos tomar o exemplo de Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre por excelência, e tentarmos imitá-lo, buscando dia após dia ser perfeito, como o Pai Celestial, o Deus Pai é perfeito. Esse é o padrão de todo crente, é buscar ser perfeito, é buscar ser a cada dia parecido com Cristo, é ter uma fé genuína e um arrependimento voltados à pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse é o compromisso, esse é o comprometimento de todos aqueles que vão à pessoa de Cristo. Esse é um compromisso, é uma dedicação exclusiva e radical ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele requerá de todo aquele que quer seguir os seus passos. Pois bem, temos aqui, à medida que nós folheamos e observamos essa narrativa, temos aqui um encontro de Jesus com certo homem, mestre na lei, um possível candidato a ser discípulo de Jesus. Diante dessa explanação breve, iremos meditar no seguinte tema essa tarde. Presta atenção. Observe o que eu irei afirmar nessa tarde. Aqueles que seguem a Jesus são peregrinos. Aqueles que seguem a Jesus são peregrinos. De que maneira aqueles que seguem a Jesus são peregrinos? São forasteiros. Vivem essa jornada com um objetivo, com um propósito de seguir os passos do seu mestre por excelência.
entendendo que essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é além desta. A nossa nação é além desta vida. É a nação que o Senhor escolheu para nós vivermos após a morte. A nova Jerusalém, totalmente redimida, restaurada, com todos os santos, com todos aqueles que foram discípulos de Cristo nessa vida, pelo qual o Senhor chamou, separou, escolheu e a capacitou. E essa capacitação, essa santificação, ela é de forma progressiva, contínua. É um desprendimento total deste mundo para servirmos a Jesus Cristo. E, em primeiro lugar, nós devemos tomar o exemplo de Jesus. E esse encontro mostra, com certeza, sem sombra de dúvida, ele nos mostra que nós devemos ter um compromisso. E esse compromisso, Jesus, ele exige dos seus discípulos. Jesus disse certa feita, na última refeição que ele teve com os seus discípulos, aqueles que ele teve mais a proximidade com eles, diante daquela multidão, os 12, aqueles que puderam estar com Jesus Cristo 3 anos no seu ministério terreno, após ele ter sido assunto aos céus, e Jesus deixou essa missão para aqueles 12. Certamente eram homens falhos e limitados e pecadores, mas Jesus investiu o tempo da sua vida para ensiná-los. Ele, de forma educativa e instrutiva, pôde ser relevante, trazer a missão do Pai e engajá-los naquela missão. Então, todos que se engajam nessa missão, Jesus, preste atenção, disse o seguinte aos seus discípulos, em Lucas capítulo 22, versículo 15, a parte A: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer. Então todos que estão engajados nesse ministério devem tomar o exemplo de Cristo. O que é tomar o exemplo de Cristo? É ser coparticipantes dos seus sofrimentos terrenos, ou seja, é padecer, é sofrer pela causa da expansão do reino dos céus entre os homens. Isso é fácil? Não, mas é a exigência do reino messiânico, é a exigência daqueles que são verdadeiros discípulos e que se dispõem a seguir a Jesus Cristo. Porque se um dia nós entendermos que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Paulo vai dizer também, nós devemos ter a certeza que um dia também gozaremos da glorificação. Então uma coisa, ela está associada em parceria com a outra. Os sofrimentos nessa vida e a glorificação no porvir. Isso não parece em nada, se nós prestarmos atenção, com o falso evangelho que tem sido pregado por aí, com a infeliz afirmação: venha para Jesus e pare de sofrer. Nada disso. Não, absolutamente não. Aqueles que se identificam com o crucificado, aqueles que se identificam com o ministério de Jesus, eles tomarão o seu exemplo no mundo, tomarão a sua cruz e irão segui-lo. Perderão a vida nos parâmetros dessa dimensão material e de ordem terrena e corrompida e depravada, para ganhar a vida espiritual, incorruptível e eterna. Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus por isso. E se nós observarmos ainda o apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer a esses que desejam seguir a Jesus Cristo, serem seus discípulos. Vejam a expressão aqui, amados. Ele começa de forma amorosa, tratando aqueles que haveriam de ser seus discípulos de Cristo, chamando-os de forma
amável, amados, insisto em que, como vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aqui o apóstolo Pedro nos faz refletir, assim como Israel peregrinou no Egito em busca da terra prometida, a terra que mana leite e mel, assim todo seguidor de Jesus deve deixar de lado as suas paixões desenfreadas. A idolatria, por exemplo, a ostentação dos bens materiais, pois os mesmos não provêm do Pai, mas do mundo. O texto diz, que nós lemos inicialmente o versículo 18, preste atenção, o texto diz o seguinte: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. É interessante observarmos que Jesus, volta e meia, Jesus ele caminhava com uma multidão que muitas vezes o apertava, né? Ele estava ao lado de muitas pessoas. As pessoas elas vinham a Jesus porque o ensino de Cristo comprovava por meio de maravilhas, prodígios e milagres, coisas miraculosas. Jesus ele apresentava aquelas pessoas pelo poder de Deus que habitava dentro dele, se manifestava por meio das suas ações, palavras, e juntamente com mais de uma dezena de discípulos. Além dos 12 apóstolos, ele tinha outras dezenas de discípulos que tomaram nota, se apropriaram daquele ensino e pela ação do Espírito Santo nas suas vidas, seguiram o ensino de Jesus como rabi. E como rabi, Jesus como mestre, o que diferenciava Jesus dos saduceus e dos fariseus, por exemplo? É o que eu falei, ele tinha poder e autoridade, diferentemente daqueles homens, daqueles mestres, daqueles escribas da lei. Diz então no versículo 19, que o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou outra expressão aqui é, ou para onde quer que vá. Provavelmente um mestre fariseu, provavelmente ele era um fariseu, um escriba, este homem. A Bíblia não vai relatar, não vai dizer, né, de forma explícita se ele fazia parte do colégio farisaico, se ele era de outra seita judaica. O certo é que não sabemos ao certo, né? É certo que esse mestre da lei, vendo Jesus, aproximando-se dele, o reconheceu, chamando-o de mestre. Interessante que o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 16, ele notifica a morte de Jesus, quando o Deus Pai, ele ressuscita Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, e Jesus, aparecendo a Maria, respondeu a ela: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Então, Maria reconheceu o senhorio de Cristo sobre a sua vida, em humildade, em demonstração de humilhação perante o Senhor. Então, todos aqueles que se aproximam de Cristo, que reconhecem o seu senhorio, eles devem serem mansos e humildes de coração, reconhecer com humilhação que nada são, nada têm, e todas as coisas que haverão de ser, é por meio da ação maravilhosa de Cristo nas suas vidas. E ouvintes do programa Palavra Verdadeira, hoje é o dia de você, quem sabe, talvez reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o mestre por excelência da sua vida. É hoje, não deixe para amanhã. Hoje eu lhe farei esse convite para você ser um servo, para você ser um discípulo e um seguidor de Jesus Cristo. Como Maria, a serva de Jesus, nós podemos expressar também por meio de canções e por meio deste hino que Maria entoou em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 48. Então Maria, ela vai expressar este cântico belíssimo, né? Ela expressou dessa forma. Deixa eu me ver aqui. Lucas
Mateus 28, 20. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Então, disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Prestem atenção, esse texto justamente Maria louva a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, aquele que do seu ventre propôs salvação diante da plenitude dos tempos, nascido debaixo da lei, através de uma virgem. Maria, ela reconheceu que Cristo, além de ser seu filho, biologicamente, reconheceu também que ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Importa que também nós reconheçamos nessa tarde que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Você pode me perguntar: pastor, como seguirei a Jesus por onde quer que eu vá? Como o mestre da lei expressou. E eu te respondo, usando as palavras do pastor Russell Shedd, saudosa memória, já falecido, homem de Deus, deixou um legado pastoral e missional de grande valia para o cristianismo protestante e evangélico. Segundo o pastor Russell Shedd, é procurar executar a sua vontade, é procurar viver as verdades de Deus por intermédio do ensino do Espírito Santo, no poder e na autoridade de Cristo Jesus. Aí você pode me perguntar ainda: como posso conhecer a vontade de Deus? E eu te respondo: buscando viver a vontade de Deus na sua lei. É como o salmista vai expressar no Salmo 1, versículo 2. E nela meditar de dia e de noite. As verdades de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras, no cânon, 66 livros das Sagradas Escrituras, são para ensino e instrução das nossas vidas. E Cristo, quando esteve entre nós, Ele ensinou as verdades desse reino, dizendo em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte A, aos seus discípulos: vocês devem ensinar e obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, Jesus compara os seus seguidores como homens prudentes, Aquele que vem a Cristo, aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica, aquele que constrói o seu alicerce, a sua casa no porvir, na eternidade. Aqueles que são prudentes gozarão da instrução e do alicerce verdadeiro nesta vida, a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Aqueles que seguem a Jesus são peregrinos, estou afirmando. De que maneira aqueles que seguem a Jesus são peregrinos? Em primeiro lugar, nós devemos tomar o exemplo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, sendo imitação de Jesus. Como é que nós seremos imitação de Jesus? Existia uma brincadeira, que siga o mestre. Certa pessoa dizia uma palavra ou gesticulava, e aqueles que estavam observando deveriam o quê? Justamente falar aquelas palavras ou fazer aqueles gestos, propor imitar aquela situação que aquele mestre, aquele professor estava dando a eles. Então justamente é isso, é nós imitarmos as ações, as atitudes, as palavras de Jesus, seguir o mestre por excelência. Será que aquele mestre escriba da lei queria seguir a Jesus de fato e de verdade? Pois a prova daquele que quer seguir a Jesus é a obediência e a fé no seu nome. Pois bem, sem imitação de Jesus, o servo sofredor, cantado por Isaías nos seus cânticos, é um alto preço, grande é o peso do discipulado. Será que aquele mestre na lei não estava calculando errado o preço que seria pago? Será que a sua decisão de seguir a Jesus não foi precipitada? Talvez. É provável que aquele homem chamado mestre da lei fosse um opositor de Jesus. Talvez um escriba, um fariseu, como já refletimos nessa tarde.
Por exemplo, os escribas naquela época, eles usavam, melhor dizendo, o termo mestre, para se dirigirem, para tentarem conversar com Jesus. Eles utilizavam esse termo mestre, se dirigindo a Jesus dessa forma. Declarando no versículo 19, mestre, eu te seguirei para onde quer que vá. Veja a resposta de Jesus àquele mestre, aquele escriba. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, ele responde a ele justamente utilizando de um artifício, algo que ele ilustrava através de uma história, e ele compara, ele faz aqui uma comparação bem simples, a gente observa essa comparação, Ele diz, raposas do campo têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos. Ele fala de coisas verídicas, ele fala de coisas que são certas, que esses animais aqui, eles têm aonde repousar, têm aonde se alojar, ficarem seguros. Mas aí ele usa uma conjunção adversativa mais, que poderia ser todavia, conquanto, e essa gerando o quê? Uma oposição ao que ele está propondo anteriormente. Então ele fala o seguinte, mas o filho do homem não tem onde, o quê? Repousar a cabeça. Ou seja, Jesus disse que aquele que deseja segui-lo, esteja pronto para viver as desgraças e aflições deste mundo por causa do seu nome. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 28, nos manda hoje sentar e calcular os custos disso. Você mesmo que me escuta, ouvindo o programa Palavra Verdadeira, Jesus está dizendo em Lucas capítulo 14, versículo 28, dizendo, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Veja a indagação, o questionamento de Jesus para aqueles que desejam pagar o preço do seu discipulado. Jesus disse aqui afirmando, eu sou o filho do homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não teve sequer um simples lugar, no sentido aqui de um terreno, de uma propriedade. Mesmo a terra toda, pertencendo a ele, pelo direito de primogenitura, sendo o primogênito de toda a criação. Jesus aponta para a sua pessoa, o Filho do Homem. Ele direciona para ele mesmo o caminho de piedade, o caminho de amor, o caminho de compaixão entre os homens. Porque todo aquele que recebe a Jesus como o único suficiente salvador de sua vida, reconhece que não existe nenhum outro caminho melhor do que o caminho que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Quero te perguntar essa tarde, você mesmo que me escuta, você aqui da cidade de Serrita, que mora nos mais variados bairros, nas ruas, você que também me escuta na zona rural daqui de Serrita, é para você mesmo esse convite, você mesmo que me escuta nessa tarde. Eu quero te perguntar essa tarde, quem tem sido o mestre da sua vida? A quem você tem correspondido? A quem você tem seguido? A quem você tem sido discípulo nessa vida? É possível hoje, nesse momento, você receber o Filho do Homem e tê-lo como mestre de sua vida, tê-lo como autoridade suprema da sua vida, da sua história, da sua peregrinação aqui nesta terra, aqui nesta vida. Porque, eu te digo, haverá uma vida após esta, uma vida após a morte, uma vida consciente e pessoal. E se você for seguidor de Cristo nessa vida, certamente você gozará da sua alegria, gozará da sua presença na vida no porvir. E eu proponho a você um desafio. É possível você se entregar. É possível você receber a Cristo. De que maneira? Confessando no seu nome, crendo nele, tendo a sua confiança, esperança e fé depositadas em Cristo.